demoras, eu quero convidar a Rose, que vai trazer a palavra do Senhor nesta noite. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Igreja, vamos orar pela vida da Rose? Fique de pé, estenda suas mãos sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora para que o Senhor use a vida da Rose poderosamente, Pai, e que ela seja a tua boca aqui neste lugar. Fala conosco aquilo não que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir, Pai. Que o Senhor a capacite, que o Senhor a fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Glória a Deus porque você está aqui. Você está feliz? Você está feliz? Glória a Deus, igreja. Temos que estar feliz. Em primeiro lugar, que nós estamos aqui na casa do Senhor. E Ele já estava aqui a nos esperar. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis 12. Gênesis 12. É que tanto eu como você possamos estar com os nossos corações abertos, né, para receber a palavra do Senhor, e que possamos viver as promessas que Ele tem para as nossas vidas, porque o Senhor, Ele tem promessas para cada um de nós, amém? Assim como Ele tem promessas para mim, Ele tem promessas para você também. Diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor. E lhe tinha aparecido, passando ali para o monte a leste de Betel. Armou a sua tenda, ficando de Betel a oeste e Ai a leste. E ali edificou um altar ao Senhor. Invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo para a direção de Neguebe. Amém? Essa aqui é uma passagem, né, que Gênesis é o começo da Bíblia, né? Creio que todos já leram a Bíblia. E são passagens assim que quando eu leio Gênesis, eu fico bastante emocionada. Como homens de Deus, mulheres de Deus, o como Deus falava com essas pessoas, e o como essas pessoas davam a voz ao Senhor, eram obedientes ao Senhor. E quando a gente lê aqui em Gênesis 12, Deus faz promessa a Abraão. E Deus promete ele, que ele fala que ele seria uma bênção, que ele daria aquela terra para ele. E o que a gente observa é que Abraão creu naquela promessa. E às vezes nós deixamos de viver as promessas do Senhor porque nós não cremos nela. E a palavra do Senhor diz assim que Deus não é homem para que minta. Deus, Ele não se arrepende daquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos promete.
E quando a gente olha, quando o povo estava no Egito, sofrendo nas mãos de Faraó, sendo escravizados naquela terra, Deus levantou um homem para libertar aquele povo. E foi uma promessa: Moisés. Um homem que Deus já tinha preparado para libertar aquele povo. Um homem que Deus já tinha desde o seu nascimento, onde Deus poupou a sua vida naquele lago ou naquele rio. Deus ali já tinha poupado, porque Moisés seria promessa para a libertação daquele povo do Senhor. E aqui nós vimos que como Abraão viveu experiências com Deus, como Abraão creu naquilo que Deus o prometeu. E quando Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe te mostrarei. Ele não questionou ao Senhor, ele simplesmente obedeceu. Ele não perguntou assim: para onde eu vou, Senhor? Como assim vou sair da casa do meu pai? Eu vou largar tudo e vou sair assim sem rumo, sem direção? Quando Deus pede algo para nós, ou Ele pede para que nós executamos algo, nada é sem direção. E nada sem que aquela direção não tenha propósitos. Quando Deus fala isso para Abraão, Deus sabia que Ele ia direcionar ele com todo o seu povo, com toda a sua família. Mas, no fundo, ele também saberia que Deus tinha propósito para que ele se desvinculasse daquela terra, para que ele se desvinculasse do seu pai, da sua família. Muitas vezes, o Senhor, Ele quer nos separar. Muitas vezes, o Senhor tem caminhos diferentes dos nossos. A proporção, a dimensão de Deus é diferente de nós. Tudo que nós pensamos e almejamos, Deus sempre tem o melhor. Quantas vezes nós nos decepcionamos por aquilo que nós almejamos e vem Deus e transforma aquela situação totalmente diferente. As situações, ela pode ser transformada num não, não é agora, não é o momento. E muitas vezes nós não gostamos dentro do nosso coração de aceitar aquilo. E isso se torna assim uma desobediência. E Deus não trabalha em meio de desobediência, mas sim Deus trabalha por meio de obediência. E aqui a gente vê que Abraão não questionou, ele apenas obedeceu. E às vezes deixamos de viver promessas pela nossa falta de desobediência. Porque Deus está mandando nós trilhar um caminho, mas nós queremos trilhar o outro. Deus está mandando nós ir para uma direção e nós queremos ir para outro. Deus não trabalha em meio de conflitos. E Deus não intervém nas nossas escolhas, é livre-arbítrio. Deus não intervém naquilo que nós achamos que é melhor para nós. Mas sim, quando nós somos obedientes naquilo que Ele tem para nós, a gente sabe que algo é sempre melhor. Quando nós fazemos planos, quando nós fazemos projetos, isso já aconteceu comigo. Coisas que eu quis, mas lá na frente Deus me proporcionou algo melhor. E a gente só vê isso quando você olha para trás. Que você fala, realmente, se Deus tivesse me feito isso, não seria melhor do que Ele me proporcionou. E aqui a gente vê como Abraão foi obediente. O que Deus proporcionou para esse homem. O que Deus deu para ele através da sua obediência. E Abraão, por ser um homem, como ele é chamado o pai da fé, a fé que ele tinha em Deus. E é isso que eu e você precisamos ter, a fé em Deus. Crer nas suas promessas, crer na sua palavra. E onde estão as suas promessas? Na sua palavra. Na sua palavra. E Abraão creu
mesmo ele não sabendo para onde ele ia. Ele creu, mesmo sabendo o que ia acontecer, mas ele simplesmente creu e viveu. Quando a gente pega esses de Gênesis 12, vai 13, 14, a gente começa a ver a trajetória de Abraão. A gente começa a ver o crescimento de Abraão, a intimidade com Abraão, a obediência a ele. Vai sair um pouco do contexto, que não é isso que eu ia falar, mas é só para dar um ajuste. Quando Deus pede o seu filho Isaque, ele simplesmente obedeceu. Você acha que é fácil dar seu filho? Um filho de promessa, um filho que ele vinha esperando há quantos anos? 25 anos. Abraão esperou essa promessa do seu filho. E aí Deus então dá o seu filho. E ao mesmo tempo que Deus dá, Deus só fala assim: eu quero o seu filho. E mesmo assim, ele não questionou, a palavra de Deus diz isso. Ele simplesmente obedeceu. É uma promessa. E talvez ele deve ter imaginado: como assim, se Deus me dá o filho da minha velhice? Mas ele creu, talvez lá no seu íntimo, isso eu estou falando eu, que no meio daquela trajetória, como diz a Bíblia, mas eu acredito que lá no fundo do seu íntimo, do seu coração, ele sabia que Deus ia dar um escape, como Deus deu. Mas ele não questionou. Então, para nós vivermos as promessas do Senhor, mesmo que nós estivermos desanimados, mesmo que estejamos cansados, mesmo que ao longo do tempo a gente não vê essa promessa ser realizada, apenas precisamos crer e não duvidar. E a fé é isso. A fé é crer e não duvidar. É um exemplo que todo mundo dá, que nós estamos respirando e a gente não está vendo o ar, mas a gente está respirando. E a gente está vendo o ar? Não está vendo o ar, mas nós estamos respirando. E as promessas de Deus é assim, a fé é assim, é crer no sobrenatural, é crer naquilo que nós não estamos vendo, mas é crer naquilo que Deus nos prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus prometeu, às vezes você tem promessa de quantos anos? Talvez você tenha promessa que você nem se lembra mais. Esses dias orando, eu falei para Deus, falei: Senhor, me faça lembrar das minhas promessas lá de trás, porque tem promessas que Deus já me deu, eu não lembro. Como diz a palavra, me traz a memória, Senhor, aquilo que está esquecido. Talvez quantas promessas Deus já te deu, e você não lembra mais das suas promessas. Pense para que Deus traga à tona de volta as promessas que Ele te deu. Mas creia nas promessas que Deus prometeu para você um dia, porque Ele é fiel para cumprir. Então a gente vê a trajetória de Abraão, como que começou. Um homem que apenas creu e confiou. E ele não duvidou. E nós não podemos deixar que a dúvida prevaleça em nós. Porque a dúvida, ela é falta de fé. E se nós tivermos a dúvida, nós não poderemos ver as promessas que Deus tem. E aí eu quero compartilhar também em Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, quem me dera se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me destes descendência, e um servo nascido da casa será meu herdeiro? E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Deus aqui começa a promessa do filho de Abraão. E quando a gente olha para essas palavras, que Deus firmando a ele, dizendo: não sou eu o seu Deus?
Vamos dizer diferente. Não sou eu que tenho te sustentado até aqui. Não sou eu que te falei assim, sai da tua casa, que eu te guiarei. Não sou eu que falei para você que você será um pai de uma grande nação. Não sou eu que te falei que eu que te abençoarei. E ele apenas creu. No íntimo dele, ele achou que talvez o seu servo da sua casa seria o seu descendente. E nós sabemos que nessa cultura, quando a gente lê a palavra lá no Velho Testamento, você era, vamos dizer assim, obrigatório a deixar a sua descendência. Você tinha que deixar a sua linhagem. Hoje não, nós temos opção se nós vamos ter filho ou não. Às vezes a gente fala, eu não quero filhos, muitos optam. Mas nessa época aqui, era-se obrigado que a descendência se continuava. A linhagem tinha que continuar. Então ele já achava assim que, através dele, ele não ia deixar a sua descendência. E aí, no capítulo 16, a gente já vê a história de Sara e Agar. Aonde Sara, quando eu estava lendo essa palavra, assim, quando Deus me deu, eu vejo que Sara, ela não teve a paciência de esperar a promessa. E nós muitas vezes somos assim. A falta de paciência de esperar o tempo de Deus. Porque o tempo do Senhor não é o nosso. O momento do Senhor não é o nosso. E não adianta nós querermos atalhos. Deus não trabalha por atalhos. Deus trabalha no tempo dele. E tudo que Deus trabalha é perfeito. Deus não quebra princípios para favorecer ninguém. Mas ele é a verdade. A palavra de Deus diz assim, que ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. E Cristo é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida. E é isso que nós precisamos viver em nós. Que ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa vida. Jesus é a nossa verdade. Jesus é a nossa esperança. Ele é o pão que nos alimenta, ele é o pão que nos sustenta, ele é o pão da vida. Jesus é a vida em nós. E ele precisa habitar em nós todos os dias. E nós temos que crer nessa realidade, que ele é quem nos sustenta. Ele é quem nos segura nas nossas mãos todos os dias. E quando a gente vai pelo capítulo 16, nós vimos que Sarai, né, ela ainda não é Sara, ela é Sarai. Que ela então tenta dar uma ajudinha para Deus. E eu disse que Deus, ele não precisa de ajuda. Deus não vai por atalhos. Então ela convence Abraão, né, que ele ainda não é Abraão, ele é Abrão, né? Ela então tenta convencê-lo com a sua serva, para que a descendência deles continuasse. Mas Ismael não era o filho da promessa, porque quando a gente leu aqui no 15, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Aquele que será gerado por ele e pela sua esposa. Então nós vemos aqui que Ismael não era o filho da promessa. Mas então a gente vê que Sara, ela quis dar uma ajudinha para Deus, né? E ela então convenceu a Abraão a se deitar com a sua serva para ter um filho. E de lá veio Ismael. E muitas vezes nós queremos correr pelos caminhos de atalhos. Queremos dar uma ajudinha para Deus. Queremos quebrar os princípios que Deus nos dá. E os princípios estão na palavra de Deus. E eu vejo assim que, vamos dizer assim, que Sara, ela quebrou um princípio. Ela quebrou um princípio porque ela não creu na promessa do Senhor. E nós não somos diferentes de Sarai. Muitas vezes também nós quebramos os princípios. Deixamos de confiar naquele, o Criador dos céus e da terra, que nos formou e que nos criou. E que Ele pode sempre fazer o melhor para nós.
quando a gente olha para a vida de Jesus para nós e para esse mundo, é uma promessa. Deus usou Maria para que fosse gerado o Filho de Deus, e que seria a promessa da nossa salvação. Ele escolheu uma mulher, Deus escolheu uma mulher, que através daquela mulher fosse gerado um fruto, e que esse fruto ela daria à luz, e que esse menino chamaria-se Jesus, e esse Jesus seria o nosso libertador. É uma promessa. É uma promessa. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ler a palavra, você vê as promessas que Deus tem para nós. Como Deus age nas nossas vidas, como Deus movimenta caminhos que às vezes nós não conseguimos ver. Deus mudou uma história, usando uma mulher chamada Maria, para que através daquela mulher nascesse o nosso Redentor. Deus muda caminhos, Deus muda situações, Deus transforma situações. E aqui Deus fala para ele: o filho da promessa nascerá de você. E quando a gente vê mais para frente, e Deus ainda dá o nome dessa promessa, que seria chamado Samuel. Deus não falou para Abraão que chamaria Ismael. Vocês entendem, igreja? O trabalhar de Deus nas nossas vidas. Você consegue entender a dimensão desse Deus, como Ele faz, como Ele transforma, como Ele muda situações, como Ele direciona caminhos. Você já parou para pensar como Deus trabalha? Como Deus tem totalmente a maneira de pensar como a nossa. O pensamento de Deus, ele é grandioso, ele é gigantesco. Os nossos pensamentos não chegam à dimensão de como Deus tem para cada um de nós. E aí você para pensar as promessas que Deus tem para você. A dimensão da promessa dele para mim e para você não é nem o que você tem, como você pensa. Deus tem um direcionamento totalmente diferente do nosso, e é isso que nós temos que crer, é nele, é na palavra dele, como ele muda, como ele transforma. Deus direciona as nossas vidas de uma maneira que nós não conseguimos parar para pensar, como Deus cria, como Deus movimenta a nossa vida, que nós às vezes não paramos para pensar o movimentar de Deus em nós. Precisamos crer nessa movimentação que Deus tem para nós. Movimento de paz, de alegria, de esperança, de salvação, de cura, de libertação. Movimento de mudar as circunstâncias das nossas vidas, a maneira que nós pensamos. Precisamos ter a mente de Cristo, como diz a palavra, ter a mente dele, como ele tem por nós. A mente que Deus tem em respeito de nós é diferente do nosso pensamento. Deus pensa diferente, Deus age diferente, Deus transforma diferente, Deus muda caminhos diferentes. E Deus então muda a situação de Abraão. Mas aí então Sarai, ela entra em outra dimensão, né? Ela vai totalmente contra o princípio, contra a promessa que Deus deu. Deus então fala para Abraão que sairia um filho dele. Sara não teve paciência de esperar. E aí então o que Sara faz? Ela vai para atalhos. E eu falei lá no começo, Deus não se movimenta por atalhos. Deus não precisa de atalhos, igreja. Porque Ele é Deus. Deus, Ele é perfeito. Deus não precisa de curvas, porque Ele é sempre reto. As medidas que Deus faz é perfeita. Quando Ele fala para
Noé construiu uma arca. Ele deu as medidas certinhas para a construção daquela arca. Tudo nos mínimos detalhes, porque nós servimos um Deus detalhista, um Deus perfeito, um Deus de movimento, um Deus glorioso, grandioso. E quando Deus fala para aquele homem construir aquela arca, Deus dá tudo perfeito, em ordem. As madeiras queria para um lado, as madeiras queria para o outro, os milímetros, a dimensão, as larguras, o comprimento, porque tudo que Ele faz é perfeito. E a promessa que Ele tem para você são promessas perfeitas. E eu creio que as promessas que Deus tem para essa igreja são promessas perfeitas. E eu creio no movimentar de Deus para este lugar. A pastora Simone pregou, se não me engano, foi no domingo retrasado, que nós iríamos viver o sobrenatural neste lugar. Você crê? Que são promessas do Senhor. Igreja, nós precisamos começar a movimentar o sobrenatural de Deus. Precisamos começar a crer nas promessas de Deus. E eu creio que nós veremos o melhor neste lugar. Eu creio que vidas serão curadas neste lugar. Eu creio que vidas serão salvas, transformadas neste lugar. Porque a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim: tudo que pedires em meu nome crendo, recebereis. E nós estamos clamando aqui, nós estamos pedindo. E eu creio que nós vamos receber. Eu creio que nós vamos viver milagre neste lugar. Eu creio que famílias serão salvas, transformadas pelo sangue de Jesus Cristo neste lugar. Porque há poder neste lugar. Nós apenas precisamos crer nas promessas de Deus. Assim como Deus levantou o pastor Júnior e a pastora Simone neste lugar. São promessas de Deus. E precisamos crer para viver. A fé é isso. A esperança é isso. É crer. Como Abraão creu quando Deus falou: sai deste lugar. E ele creu. Ele confiou. E ele viveu as promessas do Senhor. Em Hebreus fala que ele é o pai da fé. Por quê? Porque ele creu. Ele viveu. E quando a gente olha para a vida desse homem, a gente vê a vida, a intimidade, o crescimento que ele tinha com Deus. Quando Deus fala que ia destruir Sodoma e Gomorra, que vai sair um pouco do meu contexto, mas são promessas. Ele intercede por aquela cidade. E para você ver a intimidade que Deus tinha com esse homem, o amor pela vida daquele homem. E ele fala assim: Abraão, se tiver tantos, vamos ir lá, 10, eu não vou destruir. Se tiver isso, eu não vou destruir. Se tiver isso, eu não vou destruir. Veja bem, igreja, se você parar para analisar, no espiritual e no humanamente, um homem clamando por uma cidade corrupta, por uma cidade pecadora, por uma cidade imunda. Você já parou para pensar sobre Sodoma e Gomorra? Você já leu esse texto? Você tem a dimensão dessas duas cidades, podre, fedia, e um homem clamando por ela. E Deus então disse para ele: se tiver alguém que seja merecedor de ser poupado, eu pouparei. Você já imaginou isso? A intimidade que esse homem tinha com Deus, dele pedir um favor para Deus, e Deus falar para ele assim: se tiver alguém que mereça, eu pouparei a cidade. É uma promessa. Deus disse, está na Bíblia. Se tiver alguém que merece, eu pouparei. É uma promessa. E se tivesse alguém que merecesse naquelas duas cidades, alguém que se fosse temente a Deus, fiel a Deus, Deus teria poupado aquela cidade. Só que infelizmente não tinha ninguém.
E a única pessoa que Deus permitiu foi que ele salvasse seu sobrinho Ló. Mas Deus falou. E é isso que nós precisamos acreditar, igreja. Das promessas de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E as promessas estão aqui nesse livro. E mais para frente a gente vê que Deus cumpre a promessa a Abraão e dá o seu filho chamado Samuel, que nasceu de Sara e dele, já em velhice avançada. Mas Deus prometeu. Deus prometeu. E Deus cumpriu o filho da promessa, chamado Isaque. Quando Deus promete alguma coisa para você, às vezes Ele pode te dar um nome, às vezes não. Mas se Deus te deu uma promessa, Ele é homem para cumprir, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é Deus. E Ele cumpriu a promessa na vida desse homem. Mesmo Sara, cortando caminhos, mas Ele tinha prometido que dele sairia uma grande nação, e que dele geraria um filho. E Deus, mais para frente, em 17, Deus lhe respondeu, na verdade Sara, Deus já tinha trocado o nome deles, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Samuel era o filho da aliança que Deus tinha prometido lá no 12 com Abraão. Quando Deus faz aliança conosco, Deus não quebra aliança. E Deus então dá o filho da velhice, que ele já dá o nome, e esse filho lhe chamará Samuel. Você entende, igreja, como que Deus trabalha? Você entende como é o trabalhar de Deus? Você já parou para pensar como Deus age nas nossas vidas? Como Deus direciona os nossos caminhos? Não vá para atalhos. Não vá para atalhos na sua vida. Não quebre os princípios que Deus tem sobre você. Não quebre os propósitos que Deus tem sobre a tua vida, sobre as promessas que Deus tem para você. Não vá por atalhos. Apenas seja obediente a Ele. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor, creia naquilo que Ele tem para a tua vida, creia na transformação que Ele tem para a tua família, creia na salvação que Ele tem na sua casa. Apenas creia, apenas obedeça, apenas confia. Deus é Deus, Deus é Deus de milagres. Ele age da maneira que Ele acha que Ele tem que agir, porque Ele é Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, quem comanda a sua vida é Ele. Quem dirige a sua vida é Ele, porque a sua vida pertence a Ele, não pertence a nós. Nós fazemos da nossa vida o que nós bem entendermos, até onde Ele permite, porque nós não somos dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Ele, porque Ele nos criou, Ele nos projetou e Ele nos formou. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso resgatador, o nosso Redentor. A sua vida não pertence a você, lembre-se disso. A sua vida pertence a Ele. E a partir do momento que a nossa vida pertence a Ele, eu vou dizer assim, nós devemos e temos obrigação de obedecê-lo, porque Ele é o nosso Pai. Não desobedeça ao seu Pai. Não entristeça o seu Pai. Vá para os caminhos que Ele está trilhando para você. Não vá por atalhos. Procure viver uma vida plena diante do Senhor.
Procura viver nos caminhos do Senhor. Se liberte daquilo que tem impedido de você viver o melhor que Ele tem para você. Se alguma coisa tem te impedido de você viver o melhor de Deus, se liberte. Deus não trabalha sobre isso. Deus não trabalha em meio de pecados. Mas Deus trabalha em meio das renúncias. Renuncie seu pecado. Renuncie aquilo que tem entristecido a Deus. Seja obediente. Confie naquele que te criou, naquele que te projetou, naquele que tem te guardado você todos os dias, naquele que tem sustentado você todos os dias. O salmista diz assim que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o teu Pai. Ele não deixa faltar comida na tua casa todos os dias. Ele te guarda todos os dias. A saúde na sua vida todos os dias. E o principal não pode faltar é a presença dele nas nossas vidas todos os dias. Nós não podemos lembrar desse versículo 1, que ele é o nosso pastor e nada nos faltará na questão de alimento material, mas sim no alimento espiritual. O Senhor, ele tem que ser nosso pastor todos os dias. A presença dele tem que ser em nós todos os dias. Precisamos viver nele, em nós todos os dias. Ele é o teu pastor, o teu pão vivo que desceu do céu. E quando você lê Isaías 53, que seja a sua vida todos os dias. Essa semana eu estava orando assim, e eu me deparei de novo com esse versículo, e eu falei, Senhor, aquela cruz tinha que ser minha, aquela coroa tinha que ser minha, aqueles pregos tinham que ser meu, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia e amor, foi por mim. Eu não mereço nada, Deus, porque eu sou podre, pecadora. Somos igreja. Mas nós temos um Redentor, um Pai de amor, que pela tua infinita misericórdia, lembre-se disso, igreja, deu a vida dele por você. Então creia em Deus, não se desvie dos caminhos do Senhor, não permita que nada tire você da presença dele, se desvincule dos pecados, se desvincule daquilo que impeça você de crescer nele, de crer nele, de viver nele. O que tem te impedido você de viver mais dele em você? O que tem te impedido você de crescer em Cristo? Precisamos, muitas vezes, de fazer uma análise em nós mesmos. E falar para o Senhor aonde estamos errando. E por que estamos deixando de viver aquilo que Ele tem projetado para nós. E isso é muito sério, igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos dias. Quando a gente fala isso, às vezes a gente não dá muito valor nessa promessa, porque eu vou falar para você agora que uma das melhores promessas é a volta de Jesus Cristo. Deixei para falar isso mais no final. Essa é a melhor e a maior promessa. Você crê nisso? É uma das melhores promessas. Jesus está voltando e Ele vai voltar e Ele virá e Ele vai vir para levar a sua noiva, a sua igreja. E você está preparado para isso? Como estão as suas lamparinas? Elas estão acesas? Como está a sua reserva de azeite? Você tem o suficiente? Ou nós vamos ser como as 5 imprudentes, que além da lamparina ter apagado, não tinha azeite? Como está a sua lamparina? Como está a sua reserva de azeite? Você tem reservas suficiente até a volta de Jesus voltar? É uma análise que nós precisamos pensar. E a nossa maior promessa, igreja, é a volta de Jesus Cristo. Precisamos estar preparados para subir com Ele.
para viver com Ele na glória celestial, para desfrutarmos das promessas gloriosas que Ele tem para nós lá. Porque as promessas que Deus tem para nós nessa vida terrena, nesse mundo que nós estamos vivendo, não se compara. O que nós vamos viver lá em cima, você já parou para pensar? Você já analisou isso? Eu não estou falando de andar em ruas de ouro, como todo mundo fala, não é isso, igreja. Isso é de menos. Mas você já parou para pensar do que nós vamos desfrutar lá em cima? Primeiro, que nós vamos estar com Jesus, instalado com Ele, os profetas, viver com Jesus, experimentar as coisas gloriosas e maravilhosas que Ele tem para nós lá. Nós não temos como imaginar. Você já parou para pensar? Eu não consigo imaginar. Só quando Ele me levar. Isso é maravilhoso, é promessa dEle. Ele falou que Ele ia voltar, e que Ele iria nos levar, e que nós iríamos estar com Ele nas mansões celestiais, está na palavra do Senhor. E é isso que nos mantém de pé, igreja. É essa promessa, que Jesus virá para nos buscar. E que Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele não muda. Ele é o mesmo de lá, e Ele é o mesmo agora. Ele não muda, porque Ele é Deus, e Deus não muda. E Ele sempre será o nosso Deus, Ele sempre será o nosso Pai, Ele sempre será o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Creia nas promessas do Senhor. Creia nessa promessa que Ele virá para nos buscar. Creia nessa promessa que Ele está às portas. E nós logo estaremos com Ele, porque é a promessa dEle. E Ele cumpre as suas promessas. Que você possa ter essa palavra no seu coração. Não desanime, mesmo que você esteja cansado. Não esmoreça, por mais que os seus sonhos, algumas coisas estão te frustrando, mas Deus não te frustra. O homem pode te frustrar, mas Ele jamais vai te frustrar, porque você e eu, nós somos filhos amados do Senhor. Nós somos a promessa dEle, porque Ele falou que Ele vem nos buscar. E que nós possamos estar preparados, igreja, para que quando o Senhor vem nos buscar, nós estaremos subindo com Ele. Amém? Que você possa aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja, com força, é para Ele que você está aplaudindo. Amém? Amém, igreja? Fique de pé. O dia que eu ministrei sobre a ressurreição de Lázaro, eu li em João 11, versículo 40, quando Jesus fala assim para Marta e para Maria: eu não te disse que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? Nós precisamos crer, irmãos, para ver as promessas de Deus se cumprindo. Nós precisamos crer até que elas se cumpram em nós. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada em Cristo para viver todas as promessas dEle para a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nessa noite encontrou corações, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque essa palavra veio no momento em que nós precisávamos ouvi-la, Pai. Que ela possa frutificar dentro de nós, que ela possa, Pai, trazer dentro de nós mudança de vida, arrependimento, conserto, ó Pai, e que nós possamos crer que as Tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, as Tuas promessas continuam todas escritas na Tua palavra, e nós cremos que elas se cumprirão nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, leva o Teu povo em paz, os conserve na Tua presença, Pai, e que nós possamos desfrutar do Teu amor e da Tua bondade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vão em paz,
Tenha um resto de semana abençoados. Amém?